Olá, meninos. Hoje nós vamos começar uma nova parte dessa matéria de unidade de conservação. A gente viu nas últimas duas aulas a parte sobre o processo de criação das unidades de conservação. E hoje nós vamos finalizar, hoje não, né? Hoje, na próxima e na próxima aula, nós vamos finalizar esse assunto das unidades de conservação com o tema valoração. Valoração ambiental de unidades de conservação. Então, aí a gente vem com um termo novo, valoração ambiental. O que é a valoração ambiental? Valoração ambiental, gente, é um processo, um estudo de monetização, ou seja, atribuir um valor em reais ou valor em dólares, que seja dos serviços e benefícios que a natureza, os ecossistemas, favorecem as sociedades humanas, com purificação de água, com sequestro de carbono, com oferta de produtos que podem ser comercializados, como o látex da borracha, o açaí, a madeira, etc. Então, tudo isso são benefícios que a natureza gera e o homem pode comercializar ou usufruir. Então, muitos desses serviços prestados pelos ecossistemas, inclusive os ecossistemas dentro da unidade de conservação, que é o foco do nosso estudo aqui, tem um valor muito pouco percebido pelos usuários, né? Então, se a gente pensa em uma unidade de conservação, a gente pensa muito pouco sobre o papel da unidade de conservação em garantir ou gerar benefícios para a sociedade. As pessoas têm uma ligação muito difícil, muito estreita, assim, de alguns serviços, né? Por exemplo, a produção de madeira dentro de uma área preservada. Então, lá tem as árvores, essas árvores podem ser cortadas e a madeira processada pode ser vendida. Você tem unidade de conservação, por exemplo, que a castanha do Pará. A castanha pode ser coletada pelas comunidades tradicionais e comercializada. Esses são exemplos de serviços prestados por aquele ecossistema ali dentro da unidade de conservação que são passíveis de ser monetizados, ou seja, são pagos diretamente por prestar aquele serviço de fornecer a castanha, de fornecer o látex, etc. Agora, existem alguns serviços que são não monetizados, como, por exemplo, o bem-estar social de um parque ou monumento natural, por exemplo, quando a pessoa vai fazer a visitação daquela área, o bem-estar que a pessoa sente, o quanto que aquilo é bom para o seu estado de espírito, para o seu psicológico. Isso não tem valor, isso é difícil de mensurar e varia de pessoa para pessoa. Existem outros serviços, como, por exemplo, o sequestro de carbono, que a sociedade em si não consegue perceber isso diretamente, mas existem cálculos de quanto uma área consegue sequestrar de carbono pela taxa de fotossíntese estimada, e isso hoje em dia já começa a ser comercializado entre as nações e dentro dos países. Com relação à qualidade de água, já é um outro bem mais difícil, porque a gente sabe que as áreas florestadas ajudam a manter os níveis dos recursos hídricos, mas isso é pouco valorizado pela sociedade e também nas outorgas de água isso também não é contado. Então, é difícil de atribuir um valor para a sociedade pagar desse serviço que a unidade de conservação está prestando para a sociedade. Muito bem. E por que é importante estudar o quanto que as unidades de conservação geram de benefícios para a sociedade e, principalmente, o quanto que as unidades de conservação poderiam gerar de dinheiro, de recursos para a sua própria manutenção e também que poderiam gerar recursos para beneficiar a sociedade do entorno, para que essas pessoas comprassem a ideia da unidade de conservação, e isso seria um objeto para reduzir os impactos pelo conflito do uso da terra, e essa sociedade local abraçaria a unidade de conservação, aumentando o seu potencial de preservação das espécies. Então, isso tudo que eu estou falando está relacionado também com a situação das unidades de conservação no Brasil.
Então, a efetiva implantação do sistema de unidade de conservação no Brasil ainda deixa a desejar, ou seja, as unidades de conservação, em sua maioria, não estão cumprindo o seu papel estabelecido por lei e estabelecido em seus planos de manejo. Por quê? Principalmente por causa da regularização fundiária ainda ser pendente em algumas unidades de conservação, né? As desapropriações que demandam recursos não são feitas de maneira integral ou dentro de um plano estabelecido lá na época da criação da unidade de conservação. Há necessidade de quê? De fiscalização do controle, uma fiscalização do uso daquela área, né, pelas comunidades tradicionais que vivem ali, ou por aquelas famílias que ainda não foram desapropriadas, mas existem regras para uso, ou, por exemplo, dentro de áreas de preservação ambiental, né, as APAs, que permitem um parte do uso ali, mas um uso restrito, mas esse uso tem que ser fiscalizado para que algum proprietário ali não faça o uso indevido da área. Então, há necessidade de recursos para funcionar a unidade de conservação nesse aspecto. Outra coisa que impacta diretamente é a falta de funcionários para fazer a gestão da unidade de conservação. Por exemplo, uma unidade de conservação do tipo Reserva de Desenvolvimento Sustentável, as RDS, precisam de funcionários para organizar a comunidade local em torno de um arranjo produtivo, ou seja, em torno de uma capacidade de gerar renda, e essas comunidades sobreviverem ali do que a unidade de conservação consegue oferecer, como, por exemplo, comunidades coletoras de sementes, né? Organizar e também fiscalizar o uso e resolver algum tipo de conflito. Então, falta funcionários. O mesmo são as unidades de conservação de proteção integral, né? As unidades do tipo refúgio de vida silvestre, elas têm que ter muita fiscalização com relação ao entorno, porque são áreas de uso muito restrito. Não precisa de funcionários para fazer a gestão da unidade de conservação. Muito bem, mas mais funcionários, mais recursos são necessários. Outra coisa que, além de funcionários, as unidades de conservação precisam de uma infraestrutura básica para cumprir as ações que estão previstas no seu plano de manejo. Por exemplo, o Parque Nacional, sua função é preservação dos recursos que estão ali, pesquisa e visitação. Para que se faça pesquisa, tem que ter uma infraestrutura para os pesquisadores. Tem que ter demarcação das áreas para pesquisa, tem que ter sinalização, tem que ter uma estrutura apropriada para receber os pesquisadores, da mesma forma os visitantes. Tem que ter trilhas com segurança, tem que ter sinalização, tem que ter divulgação, tem que ter melhorias no acesso à unidade de conservação, e essa infraestrutura básica, às vezes, ela é inexistente ou precária, porque não tem recursos. E ainda, mais recursos poderiam ajudar o quê? A implantação dos planos de manejo. O plano de manejo, às vezes, não é seguido porque precisa de infraestrutura, precisa de funcionário, precisa de dinheiro para que os planos funcionem. Então, no fim das contas, o que a gente tem é um cenário de pouco investimento nas unidades de conservação. E o Brasil, ele investe muito pouco em suas unidades de conservação. Se a gente pegar aqui os recursos destinados para a preservação do meio ambiente por hectare, o Brasil, em relação a outros países, inclusive países mesmo em situação econômica ou situação econômica similar, como o México e a Argentina, investe muito pouco. Se a gente pegar aqui um dado de 2010, que também não foi um ano tão ruim assim para investimentos, a gente está pensando hoje em 2020, onde há um descaso quase proposital com as unidades de conservação e com a preservação do meio ambiente. Em 2010, esse cenário é completamente diferente, né? A gente tinha uma política mais favorável a manejo das unidades de conservação, mas mesmo assim, o Brasil tinha um investimento na casa de quase 10 vezes menor do que o México, por exemplo, 5 vezes menor que a Argentina, que é um país que está aqui do lado, e então
há um baixo investimento em preservação dos recursos naturais no Brasil. Se a gente comparar, por exemplo, com outras nações, né, como, por exemplo, o Canadá, chega a 40 vezes, a quase 12 vezes menos. Se a gente pegar, por exemplo, aqui a Nova Zelândia, que é um país pequeno, mas com mais recursos para investimento, a ordem de grandeza é muito maior. Então, o Brasil, a gente coloca que investe pouco em unidades de conservação. Então, o que nós vamos ver nessas próximas aulas é o quanto que as unidades de conservação poderiam gerar recursos, se fossem melhor planejadas, para sustentar as próprias unidades de conservação e as comunidades do entorno. Então, se a gente pensar nas possibilidades de utilização das unidades de conservação para gerar dinheiro, a gente tem exploração de recursos florestais, é uma das coisas mais óbvias, né? Extrair madeira, mas também extrair outros produtos naturais não madeireiros, né? O extrativismo do látex, açaí, castanha, né? Se a gente pensar nas unidades de conservação marinhas, né? Exploração de peixe, de crustáceos, também poderia ser uma opção. Outra forma é a exploração de atividades de uso público, né? Visitação, né? Parcerias com empresas, etc. Outra coisa que as unidades de conservação fazem muito bem e que não são pagas por isso é a produção de reservas de carbono. Então, as unidades de conservação sequestram muito carbono porque tem uma área florestada muito grande, mas esse recurso, esse serviço não é pago para a manutenção das unidades de conservação. Outro ponto que poderia ser colocado como uma forma de pagar pelos serviços é a conservação de recursos hídricos, né? Então, as unidades de conservação, muitas delas são fundamentais para a manutenção do regime hídrico de alguns corpos d'água, importantíssimos para irrigação, abastecimento de centros urbanos, manutenção das represas para geração de energia, para energia hidrelétrica, e isso não é pago para as unidades de conservação, mas poderia ser contado se a sociedade tivesse uma maior noção do papel das unidades de conservação para esse fim. E ainda, hoje em dia, existem em vários estados uma renúncia fiscal do Estado, em termos de imposto, aos municípios que mantêm unidades de conservação dentro dos seus domínios. Então, hoje em dia, existem legislações que falam, se você tem uma unidade de conservação dentro do seu domínio ali, você vai receber mais uma parte dos impostos recebidos, né? E é para o Estado, vai para o município querer manter essa unidade de conservação e fazer uma gestão melhor daquela unidade dentro da sua área. Então, todas essas são possibilidades que nós vamos ver nessas aulas sobre possibilidade de gerar renda dentro das unidades de conservação. E hoje nós vamos tratar esses aqui que são mais óbvios, que é a exploração de recursos florestais. Então, a exploração de produtos florestais no Brasil é economicamente forte, é importante para o Brasil, e ele existe desde a Brasil colônia, né? Se a gente for pensar, a primeira atividade econômica que teve no Brasil foi atividade extrativista através da exploração do pau-brasil. Hoje, no Brasil, existe muita exploração de recursos florestais, né? Inclusive madeira, mas a gente vai ver que há um cenário de redução da exploração de madeira nativa e um aumento da produção da silvicultura através de florestas plantadas, né? Florestas de reflorestamento. Mas, hoje, a gente sofre ainda com o quê? Com a exploração inadequada e ilegal desse tipo de serviço, inclusive dentro das unidades de conservação. Então, a exploração sustentável dos recursos naturais em áreas, por exemplo, da Amazônia, que são do governo, que são demarcações dentro de unidade de conservação, ainda é possível fazer a exploração, gerando recursos para a manutenção dessas áreas e ainda preservando o ambiente.
Então, se a gente pegar as florestas, elas prestam vários serviços para nós e a produção, ou seja, a utilização delas para gerar dinheiro, contribui uma boa parte aí possível. Porque a gente tem que entender que nem toda área de unidade de conservação é passível de ser explorada comercialmente através de extrativismo, né? Algumas unidades de conservação precisam manter todo o seu, a sua biodiversidade presa ali dentro, então não dá para explorar comercialmente a produção de madeira. Algumas unidades de conservação não têm ainda produtos que podem ser explorados, como, por exemplo, uma castanha, ou seja, não há aquele produto ali, e lógico que essa unidade de conservação não vai poder ser explorada dessa forma. Então, através de um mapeamento de 2019, dessas unidades de conservação das florestas brasileiras, de todo, se eu só somar a área total, né, a gente tem quase 7% dessa área total que é possível de ser explorada. Outras são utilizadas para outros fins, né, como, por exemplo, proteção do solo e recurso hídrico, que deveria ser pago, mas não é. Mas a gente está falando de produção florestal, né, de extrativismo, 6,5% é passível de fazer isso, e isso geraria dinheiro para a manutenção das unidades de conservação. Se a gente pegar, lógico que a maior parte dessas áreas florestadas que podem ser exploradas estão na Amazônia, né? Existem certos biomas que essas áreas são de difícil exploração, porque são remanescentes muito pequenos e a exploração não é possível, e existem regiões ali onde a unidade de conservação não contém produtos a serem explorados. Então, praticamente 90% da produtividade dentro das unidades de conservação viria de 4 tipos de exploração. Primeiro, madeira. Segundo, açaí. Terceiro, castanha do Pará. E, por fim, a borracha. Sendo que a maioria desses 4 produtos principais está localizada onde? Um potencial na região norte. Mas é só lá? Não. Se a gente pegar, por exemplo, no sul, existe uma grande quantidade de produção de erva mate que estão ali, que é possível de ser explorada ali de maneira sustentável. Bom, se a gente pegar aqui agora os dados até 2019, né, que são dados recentes, dá para ver o tanto que isso movimenta no Brasil, mas nessa tabela enorme aí, que eu não quero que vocês se preocupem com ela, eu quero que vocês percebam 2 coisas. Primeiro, os principais usos de madeira no Brasil. Madeira hoje no Brasil é utilizada para queimar, ou seja, para gerar lenha para poder abastecer fornos, né, da indústria ou produção de energia, e parte é para produção industrial, para moveleiro, etc. Né, produção de papel, celulose, etc. Mas notem que há uma tendência ao longo da última década de redução de uso das florestas naturais para estes fins. Olha só, 2017, começamos aí com 62 milhões de metros quadrados, e no final aí a gente tem uma exploração de 37, ou seja, a gente reduziu por volta aí de uns 40% o uso de florestas nativas. E um aumento significativo do quê? De florestas plantadas, a ponto de a gente ter esse cenário aqui hoje, onde a gente tem o quê? Mais de 75%, mais de 3/4 dos recursos florestais de extrativismo e silvicultura explorados através de florestas plantadas. Então, pouca margem existe para florestas nativas no pós-unidade de conservação inseridas. E aqui, só mostrando de novo, na tabela 27, aqui nessa de baixo, não em área, mas em reais. Então, o comércio, a movimentação de recursos dentro da floresta natural tem caído, a renda, o produto ali, e há um aumento gradativo ao longo dos anos das florestas plantadas. Então, se a gente for pensar aqui nessa questão do extrativismo no Brasil, a gente tem o quê?
estruturado por produtos alimentícios, borracha e madeira. Vocês podem perceber que o negócio de produção de madeira, ele vem numa tendência de queda, né? De quase 20% ao longo dos anos de 2011 e 2016 e continua caindo. Se a gente pegar o negócio da borracha, porque existem outras opções para o uso da borracha derivada de petróleo, por exemplo, caiu muito, quase 60%, e continua caindo. Porém, a exploração de produtos florestais relacionados ao setor de alimentos, ele cresceu 20%. Então, a bola da vez da exploração de recursos florestais não é madeira, porque, acabei de explicar lá atrás, o negócio da madeira está ficando cada vez mais viável por parte de florestas plantadas. Então, não está sendo muito economicamente viável essa questão de explorar florestas nativas, porque são poucas, porque é caro, porque é limitado e não consegue atender a demanda da sociedade. A sociedade precisa de papel, a sociedade precisa de madeira, a sociedade precisa de lenha para as suas indústrias. O que ela está fazendo? Partindo para iniciativas de floresta plantada. Qual é a consequência disso? O negócio da floresta, negócio legal, né, gente? Vamos pensar que nós estamos falando de tudo dentro da legalidade, não estou falando de exploração clandestina de madeira. O negócio da madeira nativa, principalmente para móveis, etc., para construção civil, tem diminuído, né? Da borracha nem se fala. Então, a bola da vez hoje, quando a gente pensa em exploração de recursos florestais, é produção de alimentos. Então, se a gente começar a pensar aqui em reais, né? Daqui a gente está falando de toneladas em valor bruto. Agora, pensando aqui na questão de mercado, esse valor ainda é maior a favor do setor de alimentos, porque ele cresceu 40% em termos de crescimento do negócio, né? Enquanto que na madeira caiu aí, para quase menos 60%. Então, qual que é a tendência no Brasil hoje com relação a produtos florestais? Madeira nativa é um negócio que está em declínio. Lembrando, gente, negócio legal de madeira nativa, declínio. Borracha, há anos que já está caindo e muito fraco, né? Atendendo apenas a setores específicos da economia. Mas a utilização, a exploração de produtos florestais para a indústria alimentícia, subindo. E quando a gente pensa aí, olha só, então se a gente tirar a madeira fora, o que sobra? Sobra produção alimentícia, mas também o quê? Extratos para a indústria farmacêutica, né? Borrachas, aceras, algumas fibras para fazer tecidos ou materiais, as gomas não elásticas, no Brasil praticamente não tem, óleos, né, os oleaginosos, e alguns outros produtos, né, os tanantes para poder indústria alimentícia, mas no Brasil muito pouco. Se a gente pegar esse gráfico aqui, de tudo que não é madeira, 77% vai para a indústria alimentícia. O resto são para os outros segmentos. E se a gente pegar esse nicho da indústria alimentícia e colocar aqui um dado de 2017, gente, ele varia, lógico, de acordo com as regiões do Brasil. Por quê? Porque as florestas brasileiras não são iguais. A gente tem, em cada região do país, biomas diferentes. E cada bioma tem suas espécies que são utilizadas para fornecer matéria-prima para a indústria alimentícia. Então, se a gente pegar dessa contribuição dos principais produtos alimentícios, a gente tem um viés muito forte, ou seja, 50% quase de tudo que a gente fornece para a indústria alimentícia extraídos da floresta vem do quê? Vem do açaí. Então, o açaí é a bola da vez, né? Então, e, lógico, que o açaí está concentrado aonde? Na região norte, com alguma produção ainda na região nordeste significativa, né? E aí existem um outro produto também que contribui muito, com 35%
e a erva mate aonde? No sul do Brasil, praticamente. Então, gente, baseado nessas tabelas, qual que é a moral da história aqui? E tudo que não é madeira, que a gente consegue explorar comercialmente, 77% vai para a indústria de alimentos. Desses 77%, desse universo de produtos que vão para a indústria de alimentos, a gente tem que 50% é açaí e 35% é erva mate. Então, se a gente pegar aí, dá o quê? 85%. Os outros 15% se dispersam em outros produtos, por exemplo, castanha de caju, castanha de pará, palmito, pequi, e isso distribuído entre as regiões brasileiras, né? Então, a gente tem um potencial muito grande na região norte para açaí hoje e na região sul, na erva mate. Okay? Bom, vamos falar agora, então, desses dois segmentos, madeira e as coisas que não são madeiras. Então, a exploração de madeira hoje no Brasil, dentro das unidades de conservação, ocorre nas florestas nacionais ou nas florestas estaduais, né, nas flotas. E como que é possível extrair madeira dentro de uma unidade de conservação? A regra é a seguinte: toda área florestada tem uma capacidade de se regenerar ao longo dos anos. Então, o que se faz através das árvores que existem ali, do ecossistema local, é dizer quanto da floresta eu consigo tirar, no qual ela é capaz de se recuperar depois de 15 anos, 10 anos, 20 anos. Então, se faz um estudo da taxa de regeneração da floresta e fala, a cada 10 anos você pode tirar 1% da área da unidade de conservação, por quê? Ela demora 10 anos para recuperar 1% do que ela perdeu. Então, o que se faz? Separa-se vários lotes de uma área e a cada ano você permite explorar uma parte. E aí, a cada ano, vai se liberando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, de maneira que o quê? Ao longo daquele ciclo, que aqui no caso de 25 anos, para a Floresta Nacional do Jamari, por exemplo, deixa eu tirar um pouquinho, a cada ano um pouquinho, a cada ano um pouquinho, de maneira que o quê? Quando você chega no último lote a ser explorado, lá no ano 25, o primeiro já está completamente regenerado, porque demora 25 anos para aquele lote se regenerar. Então, você consegue fazer uma exploração sustentável de uma área. Né? E aí, como é que funcionaria isso? Então, foi feito um estudo em que existiam dois cenários para que as unidades de conservação pudessem ser exploradas nesse sentido e o quanto que se ganharia com isso. Então, foi feito um cenário pessimista, onde se as coisas fossem feitas como estão, sem planejamento, sem divulgação, sem uma estruturação da unidade de conservação para aquilo, quanto que se conseguiria explorar. E um cenário otimista, onde se investia para viabilizar esse tipo de negócio, né, para fazer tudo certinho, para aumentar a máxima capacidade das unidades de conservação e produzir madeira nesse esquema de ciclo. E olha só, pegando um recorte aqui das unidades de conservação do tipo Floresta Nacional, existem 34 no país, penso num cenário pessimista, conservador, ou seja, sem muito investimento, o volume de madeira produzido dentro das unidades de conservação do tipo Floresta Nacional seria por volta disso aí, 1 milhão por hectare ali. Certo? E num cenário otimista, onde tudo funcionasse perfeitamente, você explorasse o máximo da capacidade, a gente chegaria a esse volume de produção de madeira em tora ali por hectare, 4 milhões ali. Isso foi feita uma projeção para alguns anos para frente.
Hoje a gente tem o quê? Essa projeção foi feita em 2010. Se a gente pegar os dados de 2009, os dados de 2009 nos dizem que a gente explorou as unidades de conservação do tipo floresta nacional, gerando esse volume de madeira, ou seja, 912. Se a gente pegar esses 912 e comparar com o cenário pessimista ou cenário otimista, a gente vê que a gente está muito próximo do cenário pessimista. Então, o que acontece realmente não é um cenário onde as unidades de conservação favorecem a melhor exploração dos seus produtos para gerar dinheiro. Na verdade, o que a gente tem é uma baixa eficiência de exploração. Então, lá em 2010, foi feito um estudo sobre, se a gente manter do jeito que está, sem fazer muitos investimentos, sem fazer muitas ofertas, essas coisas, do uso da área, seria mais ou menos em torno de 1 milhão. Depois de 10 anos desse estudo, ficou mais ou menos perto de 1 milhão, 912. Na verdade, ficou pior do que um cenário pessimista. Então, baseado nisso, gente, o cenário otimista está longe de acontecer, mas mostra o potencial que as unidades de conservação teriam para explorar isso aí em termos de dinheiro. E se a gente pensar nesse cenário, gente, essas unidades de conservação poderiam gerar por ano o quê? Esse valor aqui por hectare, olha só, o quanto que a gente poderia ganhar dinheiro para sustentar as unidades de conservação com exploração de recursos florestais nas florestas nacionais de maneira sustentável. A gente perde dinheiro com isso. Ok? Bom, agora, gente, eu me confundi aqui. Agora, com relação à exploração do açaí, a gente poderia explorar dentro das unidades de conservação, gerando todo esse valor aqui. Castanha do Pará, olha só como que a gente poderia ganhar dinheiro explorando castanha do Pará dentro das unidades de conservação. Olha só o potencial para exploração. Né? Mostrando que aqui a castanha do Pará é um negócio ainda em estabilidade. Quando a gente pega, por exemplo, agora a borracha, a gente tem um cenário de produção das unidades de conservação gerando esse valor por ano. Porém, a gente não pode pensar muito na borracha como potencial. Por quê? Porque o negócio da borracha está em queda. Então, a gente tem que pensar no que está dando nesse momento. Agora, pensando nas unidades de conservação marinhas, um cenário conservador para pescado, dentro das áreas, de maneira sustentável, dentro das unidades de conservação, a gente poderia gerar esse valor, 37 milhões, dentro das unidades de conservação, que poderiam ser utilizados para investimento dentro da unidade de conservação. A gente pegar outros frutos do mar, né, principalmente camarão e caranguejo, que são os que mais são valorizados dentro das unidades, a gente teria aqui, ó, 7 milhões e 500 só para camarão dentro das unidades de conservação e 11 milhões para exploração de caranguejo. Gente, se a gente for somando 11 milhões, 7 milhões, 37, 40 milhões quase, e pegasse todo esse potencial e colocasse no orçamento para a gestão do meio ambiente no Brasil, olha como a gente poderia melhorar esse cenário se eu voltar lá naquela tabela sobre o que a gente põe de dinheiro nas unidades de conservação no país. E aqui, ó, a gente coloca perto de 600 milhões. Em 2016, é a estimativa que está nessa tabela, a gente põe 600 milhões hoje, em 2016. Em 2016, onde esse estudo foi feito, olha só, o que se põe é 600 milhões. Olha o potencial que existia se a gente colocasse, né, dentro desses cenários aí, ó, para explorar as unidades de conservação, gerando uma renda maior para as unidades de conservação. Dá muito recurso. A gente conseguiria quase chegar ao quê? A 20% de
aumento no investimento se a gente só explorasse melhor as unidades de conservação, vendendo o que elas têm para oferecer para o mercado. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, que mostrou o que são os serviços ambientais, como que as unidades de conservação podem ser exploradas para gerar dinheiro e o quanto que a gente deixa de arrecadar porque não planeja direito. Okay? Na próxima aula nós vamos ver mais alguns desses serviços que as unidades de conservação prestam, poderiam ser valorizados em dinheiro, mas infelizmente não são, e por isso há pouco dinheiro para as unidades de conservação no Brasil hoje. Bom, gente, a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.